Ei, você aí. Você consegue responder sem pesquisar qual foi a última vez que o seu time chegou às finais da NBA? Você consegue? Yes or no? Algumas respostas são fáceis, né? Os Celtics, por exemplo, acabaram de conquistar o título de campeão da NBA, o OKC também acabou de conquistar, New York Knicks nessa temporada, o mais recente, mas e o Chicago? E o Sacramento Kings? E o Charlotte Hornets? Que simplesmente nunca chegou lá, nunca conseguiu ser campeão da NBA, nunca conseguiu chegar nem sequer a uma final, né, de NBA. A verdade é que algumas franquias vivem de glórias recentes, enquanto outras carregam décadas e mais décadas de frustração. E quando a gente coloca todas essas franquias em ordem, percebe como a história da NBA muda muito mais rápido do que a gente percebe. Então hoje vamos viajar por todas as franquias da liga, relembrando a última vez que cada uma delas disputou uma final da NBA. E algumas dessas histórias você provavelmente nem lembrava mais. Eu sou o Leonardo, vocês estão no canal Hora do Basca. Bora falar, né, da última vez que todas as franquias da NBA conseguiram chegar às finais e quais conseguiram ser campeões ou campeãs da NBA. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Let's go! Vamos começar falando da franquia do Atlanta Hawks. Cara, acredite ou não, a última final da franquia do Atlanta Hawks aconteceu em 1961. Caramba, eu nem sonhava em nascer. Isso mesmo, mais de 6 décadas atrás. Antes da franquia se mudar para Atlanta. Na época, a franquia ainda, né, era a St. Louis Hawks e enfrentaram a franquia do Boston Celtics em uma final bem diferente da qual a gente conhece na NBA moderna. O Atlanta Hawks perdeu, Atlanta Hawks não, né, é o St. Louis Hawks, perderam a série por 4-1 para o Boston Celtics. Boston Celtics, na época, né, estavam construindo uma das dinastias mais fortes da história da NBA, liderado por Bill Russell. Quando eu falo esse nome, Bill Russell, pô, galera que, né, acompanhou ou pesquisou algo de basquete já sabe, né, dessa lenda. Então, na época, né, o Boston Celtics era liderado pelo Bill Russell, pelo Bob Cousy e uma defesa muito sólida. Os Hawks ainda contavam, né, com o Bob Patch. Era um dos melhores jogadores daquela época, um dos melhores jogadores de sua época. Mas não tinha o suficiente para poder vencer a franquia do Boston Celtics em uma série completa. Os Hawks, depois disso, não retornaram às finais há mais de 6 décadas. Eles tiveram times fortes após a mudança para Atlanta, incluindo, né, os anos do Dominique Wilkins, em uma temporada em que o time teve 60 vitórias. Foi a temporada de 2014-2015. Foi uma das melhores temporadas recentes da franquia do Atlanta Hawks. Teve também, né, já esquecendo, teve a temporada do Trae Young, aliás, a mais recente é a do Trae Young, né, que ele conseguiu levar a franquia às finais da Conferência Leste lá em 2021. Então essa foi a melhor temporada depois de 1900 e bolinha que o Atlanta Hawks teve, porém eles não conseguiram, né, serem campeões da NBA. Tal fato faz com que o Atlanta Hawks seja uma das franquias assim que tem, né, um dos maiores jejuns, né, de finais da NBA. Bora para a próxima, Boston Celtics. A última vez que o Boston Celtics, né, chegou às finais e foi campeão foi lá em 2024. Então a última aparição, né, foi em 2024. E eles cumpriram a missão, venceram a franquia do Dallas Mavericks por 4-1 e conquistaram o seu 18º, né, título de campeão da NBA, quebrando o empate, né? Antes desse título eles estavam empatados em 17-17 com a franquia do Los Angeles Lakers, e agora o Boston Celtics é a franquia que tem mais títulos na NBA, né? mais títulos que todas as outras franquias, com 18, né? 18 canecos de campeão. Essa campanha não foi uma surpresa. Os Celtics foram o melhor time da temporada regular, terminando com 64 vitórias e 18 derrotas, e tinha na época o perfil mais forte da liga. Na época o time era formado, né, pelo Jason Tatum, Jaylen Brown, que saiu agora e foi para a franquia do Philadelphia 76ers. Na época também tinha o Drew Holiday, que foi para a franquia do Portland Trail Blazers, Derrick White, que ainda está lá, e o Kristaps Porzingis, né, que faz parte da franquia do Golden State Warriors,
Al Horford, que faz parte da franquia do Golden State Warriors. Então, na época o time era formado Jason Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday, Derrick White, Kristaps Porzingis e Al Horford. Era um time, né, que proporcionava, né, bastante equilíbrio, né, ambos os lados da quadra, né, tanto no ataque quanto na defesa. Eles tinham um arremesso de 3 pontos, uma boa defesa, uma estatura e vários jogadores capazes, né, de armar, de conduzir a bola. Brown foi eleito MVP das finais após registrar médias aí de quase 21 pontos por jogo, 6 rebotes e 5 assistências nessa série. Tatum também teve uma ótima atuação nas finais, né? Ele fechou o jogo 5 com 31 pontos, 11 assistências e 8 rebotes. O Boston Celtics haviam perdido as finais de 2022 para a franquia do Golden State Warriors e ficado, né, aquém das expectativas diversas vezes com a dupla Jason Tatum e Jaylen Brown. O título de 2024 mudou toda essa história, transformou uma era de talento em uma era de campeonatos e deu ao Celtics seu primeiro título desde 2008, ou seja, é a missão cumprida, né, dessa dupla, Jason Tatum e Jaylen Brown, que agora se separaram. Nossa próxima franquia aqui é o Brooklyn Nets. Então a última vez que o Brooklyn Nets apareceu em uma final da NBA foi lá em 2003, né? Quando a franquia ainda se chamava New Jersey Nets. Foi a segunda vez consecutiva que eles chegaram às finais, mas perderam para a franquia do San Antonio Spurs em uma série de 6 jogos. Jason Kidd era o rosto daquele time, isso mesmo, o mesmo Jason Kidd que foi o técnico da franquia do Dallas Mavericks, que agora ele saiu também da franquia do Dallas Mavericks. Na época, né, em que ele atuava como jogador, lá em 2003, ele era um dos principais jogadores da franquia do Brooklyn Nets. Ele dava à franquia do Nets passes precisos, ataque, transição, rebotes na posição de armador e pressão defensiva. Kenon Martin contribuía, né, com o jogo atlético no garrafão e o Richard Jefferson adicionava pontuação pelas alas e Kerry Kittles ajudava como um arremessador e defensor. Os Nets foram muito bem, né, na Conferência Leste, mas as finais foram, né, para um nível assim completamente diferente, completamente acima para essa franquia do Brooklyn Nets. Tim Duncan dominou a série pela franquia dos Spurs e ganhou o prêmio de MVP das finais com médias de 24 pontos, 17 rebotes e 6 assistências naquelas finais. Essa, né, cara, assim, como que fala? Essa estatura, né, cara, e domínio no garrafão foram demais para a franquia do Brooklyn Nets. As finais de 2003 também, né, aconteceram pouco antes da Conferência Leste começar a mudar, né? Detroit Pistons, Miami Heat, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers e mais tarde a franquia do Toronto Raptors se tornaram os principais times da conferência a chegar às finais da NBA. O Brooklyn Nets que teve elencos memoráveis, né, depois disso. Quem não se lembra, né, daquele famoso Big Three formado por Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden, mas que foi um fracasso total. Na época, né, o técnico desse time foi o Steve Nash, o mesmo Steve Nash do podcast com o LeBron James, do podcast My The Game. E assim, né, cara, esse Big Three foi foda demais, mas não armaram nada lá não, eles não conseguiram retornar às finais. Bora para nossa próxima franquia? Hora de falar do Charlotte Hornets. Agora chegamos a uma franquia que nunca, né, cara, conseguiu dar esse passo. O Charlotte Hornets jamais disputou uma final da NBA, nem mesmo quando a equipe se chamava Charlotte Bobcats. Ao longo dos anos surgiram nomes, né, como Larry Johnson, Alonzo Mourning, Kemba Walker, o último LaMelo Ball, que agora foi trocado, foi lá para a franquia do Minnesota Timberwolves. Nenhum desses jogadores, né, nem tendo Michael Jordan como diretor-geral da franquia, eles conseguiram chegar a algum lugar. A franquia continua simplesmente esperando, né, assim, a primeira aparição nas finais da NBA. Lembrando que, né, eles disputaram, cara, não sei se eu estiver fazendo confusão, nessa última temporada agora eles foram bem, né, o LaMelo Ball com o Ken Canafo, que foi a escolha do último draft. Ken Canafo foi calouro. Eu não sei se eles chegaram a jogar os playoffs ou se eles pararam, né, nos play-ins. Enfim, eu vou deixar o texto aqui embaixo, mas eles fizeram algo assim. Não sei se eles chegaram a classificar para a primeira fase dos playoffs
ou se eles disputaram os jogos de play-in, porém eles perderam nos jogos de play-in e nem avançaram, né, para a primeira rodada dos playoffs. Eu vou pesquisar certinho aqui, vou deixar o texto aqui embaixo, né, eu lembrei desse detalhe agora aqui, beleza? Dando sequência, a lendária franquia do Michael Jordan. Quando a gente fala lendária franquia do Michael Jordan, todo mundo sabe, né? Chicago Bulls. A última vez que o Chicago Bulls chegou à final, né, as finais da NBA, foi lá em 1998, né, é uma das histórias mais famosas da NBA, a última vez que a franquia chegou, né, às finais, que foi em 1998, repeti agora, fiquei um robô, enfim, cara, e você provavelmente já sabe quem estava lá, Michael Jordan, Scottie Pippen e Phil Jackson no comando da franquia. Foi o famoso The Last Dance, né, do Jordan, né, cara, Jordan acertou, né, uma das cestas assim, mais ícones da história da NBA contra a franquia do Utah Jazz para para se coroar como campeão da NBA. Encerrou a dinastia e nunca mais o Chicago Bulls, né, voltou às finais da NBA. Já são quase 30 anos tentando encontrar o novo Jordan. Depois disso já teve Derrick Rose, que foi o mais próximo disso, né, o mais próximo de trazer alegria para os torcedores, etc. Mas a gente viu a história do Derrick Rose, etc. Cara, agora a esperança tá aí no menininho Caleb Wilson, né, escolha do draft, que tem saído muito bem na Summer League, mas né, NBA, enfim. E só uma observação, né, que o Michael Jordan, que se aposentou naquela época, né, disse que seria o último jogo, né, e não jogaria mais. Depois ele voltou da aposentadoria e jogou um tempo pela franquia do Washington Wizards, que foi 2 temporadas, se não me engano, e aposentou. Enfim, bora voltar aqui pro tema do vídeo. Bora pra nossa próxima franquia aqui. Cara, agora a franquia do Cleveland Cavaliers, né, que a última vez que o Cleveland Cavaliers chegou a uma final da NBA foi, né, cara, em 2018. Em 2018, os Cavs já dependiam mais da genialidade do LeBron James do que, né, o equilíbrio do elenco. Kyrie Irving havia saído, o time, né, havia sido reformulado durante a temporada e o LeBron James teve, né, que carregar, né, o ataque nas costas durante todo o playoff da Conferência Leste, com uma das maiores cargas de trabalho, né, da sua carreira. Essa sequência ainda levou os Cavs às finais da NBA pelo 4º ano consecutivo. Mas os Warriors, né, eram muito fortes. A série terminou com a varrida do Golden State Warriors 4-0, né, cara? E o Golden State Warriors, que na época conquistou o seu 2º título consecutivo de campeão da NBA. Tô falando 2º título consecutivo. Senão a galera vem falar, pô, mas o time foi campeão mais vezes. Eu sei, galera, tô falando consecutivo, pô. O jogo 1 foi o momento em que os Cavs, né, chegaram mais perto de mudar o rumo da partida. LeBron James terminou, né, com 51 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. Mas a franquia do Cleveland Cavaliers perderam, né, cara, na provocação após um lance perdido por George Hill no final, né, cara, e assim ainda teve aquele famoso lance, né, do Jerry Smith. Eu acho os bicos daquele lance até hoje. Depois disso, né, a diferença entre as equipes ficou grande demais. Kevin Durant foi eleito MVP das finais. Na época, Kevin Durant, né, jogava pela franquia do Golden State Warriors. Agora Kevin Durant já tá na franquia do Houston Rockets. É boatos que vai sair do Houston Rockets, mas enfim, eu não sei, né? Mas na época, KD, né, foi eleito MVP das finais após registrar médias de 28 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green deram muito trabalho à franquia, né, do Cleveland Cavaliers. Aquela, né, final que marcou, né, a segunda passagem do LeBron James pela franquia do Cleveland Cavaliers. Depois disso ele foi para a franquia do Los Angeles Lakers. Agora, né, ele está como agente livre e é o assunto mais bombado aí, onde que o King James vai jogar. Eu não sei, vocês sabem? Comentem aqui. E só uma OBS aqui, né, que esse ano o Cleveland Cavaliers chegou, né, às finais de conferência, né, eles perdeu para a franquia do New York Knicks. Que posterior a isso, New York Knicks enfrentou o San Antonio Spurs e foram campeões da NBA. Bora pra próxima aqui. Dallas Mavericks. Dallas viveu, né, uma história bem parecida, né, depois do título do Dirk Nowitzki lá em 2011. A franquia do Dallas, né, cara, assim, demorou bastante tempo para poder voltar às finais da NBA, até que Doncic levou a equipe novamente às finais. O Dallas Mavericks de 2024 não era, assim, em teoria, um time para, né, chegar às finais da NBA. Eles enfrentaram os playoffs como o 5º colocado e depois venceram a franquia do Los Angeles Lakers. Mentira, né? Eles não enfrentaram a franquia do Los Angeles Lakers, eles enfrentaram a franquia. Enfrentaram e venceram a franquia do Los Angeles Clippers e a franquia do OKC Thunder. Depois eles passaram pelo Minnesota Timberwolves, né, cara, e assim liderado pelo menino Doncic.
Kyrie Irving e um garrafão defensivo muito melhor após o prazo final de trocas. Aquela campanha foi real, mas as finais expuseram a diferença entre uma forte arrancada nos playoffs e o melhor time da liga. O Boston Celtics venceu a franquia do Dallas Mavericks por 4-1, né, e controlaram a maior parte da série com a sua estatura, arremessos e defesa de perímetro. Doncic ainda carregava um fardo enorme. Ele liderou os playoffs de 2024 em pontos, rebotes e assistências, e a sua capacidade de criar jogadas, cara, manteve a franquia do Dallas Mavericks vivos na Conferência Oeste. Mas contra a franquia do Boston Celtics, cara, o espaçamento e a criação de jogadas secundárias simplesmente, né, não foram suficientes. Kyrie Irving também, né, teve uma série bem difícil contra o seu ex-time, especialmente fora de casa. E para a franquia do Dallas Mavericks restou saudade, né? Para os Mavericks de 2024, né? Aquele time provou que o Doncic, né, cara, ainda podia levar um time às finais da NBA, mas também mostrou que o elenco ainda precisava de mais. O Doncic, né, que foi trocado, né, posterior a isso, né? Teve aquela troca que gerou mó bafafá, etc. Ele foi para os Lakers e em troca veio Anthony Davis e companhia. Anthony Davis que já saiu do Dallas Mavericks agora, está lá na franquia do Washington Wizards. O Dallas, né, que o Jason Kidd já saiu, que era técnico dessa franquia na época. O nome agora da franquia, né, o garotinho que foi draftado no draft de 2025, que é o Cooper Flag, etc. Enfim, muitas mudanças lá, mas bora voltar aqui. Bora pro próximo time. Agora é hora de falar do Denver Nuggets. Denver Nuggets de 2000 e Denver Nuggets, né, de 2023. Cara, Denver esperou quase meio século até que Nikola Jokic mudou tudo. Em 2023, a franquia do Denver Nuggets chegaram pela primeira vez às finais da NBA e não desperdiçaram a oportunidade. Já que chegaram, eles simplesmente venceram a franquia do Miami Heat. Campeões da NBA, na época, né, Nikola Jokic foi eleito MVP das finais e o Denver finalmente conquistou, né, o seu primeiro campeonato, seu primeiro título de campeão da NBA na história da NBA. Uma espera de décadas que terminou da melhor maneira possível. Próxima franquia, hora da gente falar do Detroit Pistons de 2005. Detroit já foi uma potência, primeiro com os Bad Boys do Isaiah Thomas, timão old school, quem não se lembra aí dos anos 90, né? Quem não se lembra, tem um vídeo aqui no canal, assista lá, né, que eu falo sobre o Detroit Pistons da era Bad Boy. Então primeiro o Detroit Pistons da era Bad Boy, do meu mano Isaiah Thomas, depois com o lendário time de 2004, um ano após, né, conquistar o campeonato de campeão da NBA. Em 2004, o Detroit Pistons foram campeões da NBA para cima do Los Angeles Lakers, do Kobe Bryant, Shaquille O'Neal e companhia. Então depois deles conquistarem, né, esse título de campeão, os Pistons estiveram muito perto, né, de repetir esse feito, né, de buscar o bicampeonato. Retornaram às finais da NBA com o mesmo núcleo, a mesma identidade defensiva e a mesma convicção de que o equilíbrio poderia superar o poder das estrelas. Dessa vez o adversário era a franquia do San Antonio Spurs. Se em 2004 a franquia, o adversário, né, era a franquia do Los Angeles Lakers, em 2005 a franquia era o San Antonio Spurs. A série de 7 jogos foi construída em torno da defesa, de jogo físico e da execução de ataque posicional. A franquia do Detroit Pistons, né, contava na época com o mesmo núcleo, né, de 2004, né, cara, que era, né, o Billups, o Hamilton, né, cara, o Price, o Rasheed Wallace e o Ben Wallace. Não tinha um jogador capaz de marcar 30 pontos por jogo, mas, né, cara, tinha 5 titulares, assim, que, né, entendiam perfeitamente, né, quais seriam seus papéis, o que eles tinham que fazer em quadra, sem buscar protagonismo e etc. O jogo decisivo foi, né, o jogo 5. Nesse jogo, Robert, cara, acertou uma cesta de 3 pontos, crucial na prorrogação, né, dando a vitória ao time do San Antonio Spurs, né, fechando o jogo em 96-95. Os Pistons reagiram vencendo o jogo 6 fora de casa, mas o jogo 7 terminou com a vitória dos Spurs, né, por 81-74. Tim Duncan foi eleito MVP das finais após registrar médias absurdas de 20 pontos, 14 rebotes e 3 bloqueios por jogo. A franquia do Detroit Pistons, né, se mantiveram competitivos depois disso, né, mas 2005, né, foi a última vez que aquele núcleo chegou às finais da NBA. Foi também a última vez que a franquia alcançou o maior palco da liga. Recentemente, né, o Detroit Pistons, né,
estão, né, retornando aos grandes palcos, né, comandado pelo Cade Cunningham e companhia, né, cara, vamos ver o que vai acontecer na próxima temporada para esse Detroit Pistons. Bora do próximo time dessa lista, que é o Golden State Warriors. A última vez que o Golden State Warriors voltou às finais da NBA foi em 2022, né, e para quem viu esses últimos anos do Golden State Warriors, assim, é impossível falar, né, da última década da NBA sem citar a franquia do Golden. Entre 2015, cara, e 2022, os Warriors disputaram absurdas 6 finais da NBA. A mais recente aconteceu justamente em 2022, né? O título do Golden State Warriors em 2022 representou o capítulo de retorno da dinastia após a saída do Kevin Durant e a ausência do Klay Thompson por 2 temporadas inteiras devido a lesões graves, né? E 2 anos longe das finais, né? Surgiram dúvidas reais sobre, né, se aquela dinastia havia chegado ao fim. Stephen Curry simplesmente respondeu a todas essas perguntas. Ele liderou a franquia do Golden State Warriors na vitória sobre o Boston Celtics em 6 jogos e conquistou, né, o seu primeiro MVP, seu primeiro prêmio de MVP das finais, com médias absurdas de 31 pontos, 6 rebotes e 5 assistências por jogo. Sua melhor atuação, né, assim, a sua melhor atuação foi no jogo 4, quando ele marcou 43 pontos, pegou 10 rebotes e empatou a série em 2-2. Os Warriors que na época contavam ainda, né, com Curry Thompson e o Draymond Green, mas este, né, cara, não era apenas um título nostálgico. Andrew Wiggins defendeu o Jason Tatum e teve um ótimo desempenho nos rebotes. Jordan Poole, cara, contribuiu com pontos vindo do banco, que era de ouro do meu mano Jordan Poole, viu? Dava gosto. Pena que o Green socou o rapaz depois, ele teve que sair da franquia. Kevin Looney, Gary Payton II e o Otto Porter Jr. tiveram papéis importantes, né? Os Celtics tinham jogadores altos, né? Uma boa defesa e 2 assim estrelas, né? O Jason Tatum e o Jaylen Brown, mas os turnovers, né, prejudicaram durante toda a série. Os Warriors aproveitaram esses erros e fecharam a série fora de casa, né, no jogo 6. Próxima franquia da nossa tier list, Houston Rockets. A última vez que o Houston Rockets apareceu em uma final, né, da NBA foi lá em 1995. Os Rockets foram campeões, né, surpreendentes em 1995. Eles terminaram a temporada regular com 47 vitórias e 35 derrotas. Entraram nos playoffs como 6º colocado e mesmo assim, eles conseguiram conquistar o título de campeão da NBA. Essa continua sendo uma das cenas, né, de final da NBA mais estranha da história da liga. As finais não foram equilibradas. Os Rockets varreram a franquia do Orlando Magic por 4-0 e conquistaram o 2º título consecutivo. Hakeem Olajuwon foi eleito MVP das finais, após registrar médias absurdas de 32 pontos, 12 rebotes e 6 assistências por jogo. Essa é toda a história em uma única estatística. O Magic tinha Shaquille O'Neal na época e o Penny Hardaway, mas o Olajuwon controlou totalmente essa série. Essa foi a última aparição do Houston Rockets nas finais da NBA. Desde então, eles, né, tiveram temporadas fortes, especialmente durante a era do James Harden, mas não conseguiram voltar às finais da NBA. E é isso, né? Essa foi a parte 1 do vídeo. Já vem a parte 2, né, com as demais franquias. É isso, galera. Valeu. Até o nosso próximo vídeo. Bye, bye.